Seja bem-vindo, seja bem-vinda, amado, amada de Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, amado e respeitado com o testemunho das nossas vidas. Quero acolher a cada um de vocês com muito carinho, com muito amor. Bendito seja Deus que nos une nesta noite, para nós rezarmos o nosso 7º dia da nossa novena ao Espírito Santo. Espírito Santo, divino Paráclito, és o santificador das almas. Hoje nós vamos meditar o Espírito Santo como santificador, aquele que nos santifica. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor nosso Deus que nos une e nos reúne para nós rezarmos juntos essa novena maravilhosa. Bendito seja Deus Todo-Poderoso. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, iluminai-nos, fortalecei-nos, revigorai as nossas forças, para que em tudo nós sejamos agradáveis a Deus. Isso mesmo, meu querido, minha querida, que sejamos agradáveis a Deus, que a nossa vida seja agradável ao Senhor, que eu e você possamos glorificar o Senhor com o testemunho das nossas vidas. Por isso nós oramos nessa noite. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero acolher a cada um de vocês com muito carinho. Já quero pedir para você, envie esse direct para os teus amigos, para que todos aqueles e aquelas que estão rezando conosco já recebam e já iniciem rezando conosco o nosso 7º dia da novena. Nós estamos com muita dificuldade nas redes sociais novamente. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Bendito seja Deus, porque não está sendo entregue o nosso conteúdo de novo, mas bendito seja o Senhor nosso Deus, que está acima de todas as coisas, né? Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons, sois o poder na mão do Pai. Por ele, prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossas mentes iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho, Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Isso mesmo. Essa oração faz com que a nossa alma se abra para tudo aquilo que Deus tem para nós. O Vini Creator é a força do Espírito Santo, renovando e fazendo nova todas as coisas na nossa vida. Quando nós oramos a oração do Vini Creator, a verdade se instala no nosso coração e toda a força de mal é dissipada. É uma grande graça, é uma grande bênção. Por isso, nesse dia, nós vamos fazer a oração antes da nossa meditação.
Ó Divino Espírito Santo, que pela Igreja sois chamado Criador, não somente porque és em relação a nós criaturas, mas também porque movendo nas nossas almas santos pensamentos e afetos, criai em nós aquela santidade que é a obra vossa. Venha também sobre nós a vossa benéfica virtude, enquanto nós vos honramos com este devoto exercício. Digne-se a visitar com a tua luz divina a nossa mente, com a tua suprema graça o nosso coração, para que as nossas orações subam agradáveis a vós, e do céu desça sobre nós a abundância de vossas divinas misericórdias. Amém. Meu querido, minha querida, sétimo dia da nossa novena. Hoje são 7 dias que nós estamos meditando sobre as ações do Espírito Santo na nossa vida. Estamos nos abrindo para que o Espírito de Deus realize a obra completa em nós. E eu quero convidar você, nesse instante, a, se possível, colocar a mão sobre o teu coração aí na tua casa e orar junto comigo. Oria la Maria andaria la candiri ele manda. Xieri ele mandaria laria la candiri ele mandaria la ie. Ori ele mandaria la. Xieri ala Maria la candiri ele mandaria la ie. Xieri ala mandaria la Maria ele. Ori ala Maria la candiri ele mandaria la ie. Xieri ele ma. Xieri ele mandaria la ie. Ori ele mandaria la. Xieri ele mandaria la candiri ele mandaria la ie. Ori ele ma. Se o Criador não quisesse elevar a alma humana à vida sobrenatural, renovando a sua imagem e soprando sobre ela o hálito divino, estaríamos perdidos. Quando Deus se comunica com a criatura, Espírito, dizendo, dá-lhe a si mesmo. Uma criatura que possui o Espírito de Deus, certamente não pode viver apenas segundo as razões da natureza terrena, que quase sempre se opõe à graça divina, que deseja nos elevar à participação da natureza divina. Mas quem dará a uma criatura da terra ajuda e força para viver segundo a sublime vocação de ser um ser divinizado? Este milagre é obra do Espírito Santo, que é o santificador das almas, o qual com força e suavidade conduz as almas a um santo viver, a que nós chamamos de vida sobrenatural, que consiste não só em observar os mandamentos da lei de Deus, mas em dirigir a Ele sempre todo o nosso ser, nosso querer, nosso fazer e sofrer, vivendo assim unicamente para Ele. O nome santificador das almas é dado ao Espírito Santo na Divina Escritura, para indicar que Ele é princípio e fonte de toda a santidade. Dele vêm as graças, as luzes, os confortos, a ajuda para a santificação. É de fato Ele que ilumina o pecador no seu estado de perigo, acorda-o do sono da morte, inspira-no no desejo de voltar para Deus, ajuda-o a curar o próprio coração daquele tríplice germe do mal, que consiste no orgulho, na sensualidade e na avareza. É Ele que nos faz olhar com a doçura da virtude, a felicidade da paz e a consolação do divino amor. Reforma o nosso interior, reprime cativas inspirações, mostrando a preciosidade dos sofrimentos e o prêmio das boas obras. Ele completa em nós a obra admirável de Deus, comunicando-lhe virtudes santificadoras às nossas ações. Na verdade, o Divino Espírito Santo cumpre para conosco aquela promessa da Sagrada Escritura: e dar-vos-ei um coração novo,
E porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Que mais poderia prometer o Senhor de tão consolador? Meu querido, minha querida, olha, o tríplice germe do mal, e é isso que o Espírito Santo hoje quer falar conosco. Nós desejamos realmente uma vida de santidade, sermos santificados pelo Espírito Santo. Então nós precisamos renunciar esse tríplice germe do mal. Isso mesmo, o orgulho. Isso mesmo, meu querido, minha querida. O orgulhoso que pensa que é perfeito, que se sente como um Deus que não pode ser, em momento algum da sua vida, ele pode ser questionado. Em momento algum da sua vida, ele pode ser confrontado, porque ele é Deus, ele é perfeito e ele cobra a perfeição das pessoas que estão ao seu redor. Esse tríplice germe do mal que vai fazendo com que as pessoas se tornem soberbos, autossuficientes, que não recorram mais a Deus em todas as coisas, que não se importem mais de perder a amizade com Deus. Olha, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo onde as pessoas não têm mais medo de perder a Deus. Mentem descaradamente, são hipócritas e mentirosos, vivem uma vida de aparência e não se importam com o que Deus está vendo deles. Então, meu querido, minha querida, essa noite é para nós olharmos, fixar o nosso olhar. O Espírito Santo é o santificador? Sim, mas eu não tenho extinguido ele da minha vida? Eu tenho permitido que ele me santifique? Eu tenho ouvido os sussurros do Espírito Santo para que eu mude? Ou quando eu sou confrontado dentro da minha casa, ou contrariado, eu me emburro, eu ignoro as pessoas para que a minha vontade seja feita? Ah, meu irmão, minha irmã, extinguir o Espírito Santo é quando nós permitimos que esse tríplice germe do mal se fortaleça em nós. A sensualidade. Nós estamos vivendo um mundo acorrentado na devassidão. A sensualidade, tudo virou sensualidade. E o mais triste de tudo é que aquilo que era abominável, que nem sequer passava pela cabeça de um ser humano, a possibilidade de permitir, hoje é encarado como natural e normal. Meu irmão, minha irmã, tudo virou sensualidade, tudo. Para vender um pote de comida, precisa ter alguém nu mostrando esse pote de comida. Tudo é sensualidade, gestos sensuais, a maneira de olhar, a maneira de se vestir, a maneira de uma maquiagem, a maneira do cabelo, tudo vai para a sensualidade, a sedução do demônio que entra e vai dominando os corações, vai acorrentando, vai fazendo cativos, prisioneiros, e as pessoas nem percebem. A avareza, esse apego absurdo ao dinheiro, esse desejo de poder, de possuir, de ter. Meu irmão, minha irmã, apegados a migalhas, restos, apegados, não consegue se soltar, fica choramingando quando os seus desejos não são atendidos. Amado, amada de Deus, hoje é o dia de nós permitirmos que o Espírito Santo venha santificar as nossas almas, que o Espírito Santo venha sobre cada um de nós e vivifique no nosso coração
os seus dons, o exercício das virtudes. Isso mesmo, meu querido, minha querida. Compreender que muitas vezes o sofrimento, ele vem para nos purificar, para nos libertar, para nos tirar da prisão. Quantas pessoas sofrem sem dar um sentido ao sofrimento? Ah, se nós soubéssemos o quão benéfico seria para nós e a nossa família quando um sofrimento batesse a nossa porta e nós soubéssemos direcionar esse sofrimento para transformá-lo em fonte de graça. Não se sofre em vão, meu irmão, minha irmã. Uma mísera dor de cabeça por algo que você comeu e não fez bem no teu estômago, que você oferece a Deus pela santificação da tua família, não fica sem resposta. Não fica sem resposta. Então, meu querido, minha querida, essa noite é abrir o nosso coração e permitir que a graça de Deus se instaure em nós, que a graça de Deus venha nos santificando, que ela venha nos renovando. E eu convido você a rezar comigo. Ó meu Deus, considerando todas as obras do vosso amor, me dou conta que sempre são mais admiráveis do que todos os prodígios. O homem criado por vós vem elevado a um estado de excelência quase divina e pouco menor que a dos anjos. Ó Deus, o homem pecou, perdeu o Espírito Santo e se fez escravo de Lúcifer. Mas a vossa mão veio sobre o homem caído e levantou do antigo horror. Para levantar o homem, o divino Verbo se abaixou até se vestir a nossa natureza. Foste ao pátibulo e roubaste de Satanás o poderio sobre os homens que foram resgatados pelo sangue de Deus, feito homens novos pelo Espírito Santo, que os enriquece de dons e graças, santifica-os, abraça-os, meu Deus. E saber que esta maravilha de amor realizastes por nós e em nós, também por mim e em mim. Como farei para amar-vos e não pensar senão em vós? Ó Espírito Santo de amor, perdoai a mim, perdoai a todos os cristãos pela ingratidão de vos termos esquecido. E de agora em diante, ó Divino Espírito Santo, nos uniremos para glorificar-vos e honrar-vos, não como mereceis, porque é impossível, mas da melhor maneira que pudermos fazer. Meu querido, minha querida, que a partir de agora, da melhor maneira que nós pudermos fazer, o Espírito Santo seja honrado. E eu quero convidar você. Amanhã é sexta-feira, é dia de jejum, é dia de oração. E eu quero convidá-lo a nós bem nos prepararmos para amanhã. E eu quero convidar você a rezar comigo e com a irmã Zélia às 22 horas o rosário, já preparando o nosso coração. E eu quero que você ofereça o jejum de amanhã. Vamos oferecer todos nós para que as nossas almas sejam santificadas, pedindo a nossa conversão. Que o Senhor retire esse tríplice germe de dentro de nós, o orgulho, a sensualidade e a avareza. Vamos pedir essa graça amanhã no nosso jejum? Vamos entregar ao Senhor, vamos rezar pedindo essa graça a Ele? Você concorda comigo? Vamos fazer esse jejum? Vamos oferecer e as dores? Fazer um jejum completo amanhã, até às 20 horas. Vamos oferecer esse jejum completo, pedindo a Deus nosso Senhor que a graça dele se instaure na nossa vida. Sabe, meu irmão, minha irmã, as primeiras vezes que eu fazia jejum eu tinha muita dor de cabeça, porque é normal nós sentirmos dor de cabeça. É normal, meu querido, minha querida, porque o organismo vai sentir a falta, mas o espírito se fortalece de uma maneira extraordinária. Então vamos pedir essa graça?
Ó prometido e suspirado Consolador Espírito Santo, procedente do Pai e do Filho, que, escutando a unânime oração dos discípulos do Salvador, fraternalmente reunidos no cenáculo, desceste para consolar e santificar a igreja nascente. Sede propício às nossas súplicas, reacendei o vosso divino fogo nos corações dos homens. Fazei resplandecer a vossa luz até os confins da terra. Chamai novamente ao seio da Mãe Igreja Romana todas as igrejas separadas. Ó Espírito Santo, que sois amor, piedade, de tanta mediocridade e de tantas almas que se perdem, fazei com que rapidamente aconteça aquilo que Davi profetizava, dizendo: mandai o teu Espírito, fazei novas criaturas, e assim renovareis a face da terra. A partir desta consoladora profecia, unidos em oração, como nos ensina a Igreja, com plena confiança repitamos: enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Amém, meu querido, minha querida. Bendito seja Deus por esse 7º dia da novena. Bendito seja Deus que você aceitou oferecer o nosso jejum na manhã, pela nossa santificação, pela santificação da nossa alma, entregando tudo ao Senhor, para que seja arrancado do nosso coração esse germe do tríplice mal, que é o orgulho, a sensualidade e a avareza. Amém? Então amanhã nós já temos um objetivo para o nosso jejum. Bendito seja Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu te espero daqui meia horinha no YouTube da Irmã Zélia, e nós vamos estar rezando o Santo Rosário. Amém? Deus te abençoe. Fiquemos em paz. Beijo grande no coração.